Você já se comparou com outras professoras de yoga e pensou: "Eu não tenho o mesmo brilho, não sou tão inspirada assim", ou já achou que a sua história, às vezes, era comum demais? Eu sou a Paty Zillig, mentora de professoras de yoga e futuras professoras de yoga, e hoje, na nossa aula, você vai descobrir que a sua história é o seu maior diferencial. Não é o currículo que cria conexão, é a sua jornada contada com verdade e com intenção. E se aproveita e se inscreve aqui, porque esse canal é para quem quer ensinar yoga com alma e atrair alunas que se conectam com você verdadeiramente. Não pelo seu diploma, não pelo seu certificado, mas pela sua presença e pela sua verdade. Você sente que não se destaca? Que parece só mais uma professora de yoga no meio de tantas outras, principalmente quando você vai para as redes sociais? E aí você pensa que a sua trajetória não tem nada de especial, principalmente quando você se compara com outras professoras que já têm milhares de seguidores? A microvitória de hoje é entender que a sua história é a ponte de conexão entre as suas alunas certas e você. E ela pode ser contada com estratégia, sem exposição, mas com verdade. A Larissa começou dizendo: "Sou só mais uma. Tem tanta professora melhor que eu com muito mais experiência." Ela escondia as dores que ela passou. A forma como yoga ajudou a vida dela. Achava que era uma fraqueza, mas na verdade era uma fortaleza. Mas quando ela começou a contar a própria história com coragem, com intenção, com vulnerabilidade na medida certa, ela virou a referência. Hoje, inclusive, a Lari influenciou outros professores de yoga que se inspiram nela. Ela se tornou inesquecível, ela se tornou referência na cidade dela, não por ser perfeita, mas por ter tido coragem de se mostrar. Olha, eu vou te falar que certificados são até parecidos. Se você tem uma certificação como professora de yoga, é legal. É lógico, a gente sabe que tem certificações e certificações, né? A gente está falando aqui em certificações sérias, que você estuda meses, que tem exame, passa por prova, prova prática, inclusive, né? Você é avaliada para saber se a sua aula está boa. Não estamos falando de aulas de um final de semana, tá? Mas eles, se você faz uma formação boa, numa escola boa, numa instituição séria, com uma professora de yoga séria, o que que vai acontecer? A parte técnica, ela pode ser parecida, mas a sua trajetória ninguém tem. E quando você compartilha isso com presença, você vira uma ponte. Você não precisa parecer uma guru inalcançável, você não precisa criar um personagem, colocar uma toalha amarrada na cabeça como se fosse um turbante, você não precisa colocar nome hindu, nome indiano, se não for a sua pegada, tá? Se for, tá tudo bem também. Você precisa ser real. A aluna certa vai amar a sua história, não a sua perfeição. Agora comenta aqui, você já escondeu sua história por vergonha? Ou já sentiu que a sua trajetória não era especial o bastante? Se você quiser conversar sobre como usar a sua história de forma estratégica e verdadeira para atrair as alunas que valorizam você, me chama no direct. Às vezes o que falta não é carisma, não é técnica, não é um tapetinho de yoga melhor, não é uma roupinha melhor, é sim a coragem de se mostrar. E nós vamos à nossa tradicional meditação guiada do final de cada aula. A nossa meditação de hoje é a criadora que transforma. Vamos silenciar por um instante para ouvir a sua própria história com mais compaixão, com mais carinho, com mais autocuidado. Então, feche os olhos para você ter esse acolhimento interno mais profundo. Pode sentar numa posição confortável, pernas cruzadas, em qualquer polaridade, qualquer posição. Quem já foi minha aluna mentorada sabe a polaridade dos pés das pernas, mas se você não entende sobre isso ainda, tá tudo bem. Ainda não é minha aluna mentorada, tá tudo bem. Sente-se de maneira confortável, pode até encostar na parede ou no móvel, porque a coluna tem que estar reta. Isso é importante, tá? Então, feche os olhos. Vamos primeiro começar com uma respiração profunda, respiração só pelas narinas. Se você já conhecer a técnica da purificação prânica, faça ela. Se não conhecer, só respira pelas narinas quando você puxar o ar pelas narinas, abdômen para fora, quando soltar o ar, abdômen para dentro. E vamos utilizar um ritmo para aprofundar antes de fazer a nossa mentalização da criadora que transforma. Então, você vai puxar o ar pelas narinas, contando 3 segundos.
Vai segurar o ar em 6, vai soltar o ar em 3 e sem ar em 6. De novo, inspira em 3, segura com ar, 6. Solta o ar em 3, segura sem ar em 6. Agora, continue respirando bem lentamente pelas narinas e com os olhos fechados. Repita mentalmente as frases que eu vou falar para você agora. Você não precisa esconder o que você viveu. Você pode usar tudo isso como uma ponte. É isso que transforma alunas em seguidoras fiéis. Internalize isso. Você não precisa esconder o que você viveu. Você pode usar tudo isso como uma ponte, e é isso que transforma alunas em seguidoras fiéis. Internalize essas frases, inspire profundamente, sentindo-se mais segura, mais corajosa, abra os olhos, movimente o seu corpo de maneira bem gostosa e se inscreve aqui para você não perder as próximas aulas. E envia essa aula de hoje para aquela sua amiga professora de yoga ou futura professora de yoga, aquela que está pensando em se formar, mas ela acredita que não tem nada de especial, ela acredita que não tem brilho, que vai ser só mais uma. Ela precisa saber que o diferencial dela já está nela mesmo, que é ser quem ela é e a história dela. Um beijo.